A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Eu queria compartilhar com vocês aqui a minha alegria, a minha felicidade. Domingo à noite foi bênção, muitas pessoas se batizaram, a igreja está crescendo, muitos irmãos voltaram a dar o dízimo, aqueles que não eram dizimistas estão se tornando dizimistas, mesmo o dízimo de algumas pessoas sendo bem pequenininho, elas não estão deixando de ser fiéis. Isso está contribuindo com a obra. E eu estou feliz também, alegre, contente, por ver a felicidade, a alegria em todos aqueles que têm participado, né? É como se a igreja resolvesse vestir a camisa, serem pessoas realmente de Deus, abraçar a fé e se tornar o novo endereço de Cristo Jesus. Vocês não imaginam a minha felicidade quando eu vejo vocês compartilhando vídeos da igreja, fotos da igreja, levando pessoas novas. Vocês estão se tornando pessoas incendiárias. Vocês estão incendiando a igreja com amor, com a fé, com o canto, com o louvor. E cada dia as reuniões estão ficando mais interessantes, mais empolgantes. E isso não é por causa de mim não, é por causa de cada um de vocês. Porque a união faz a força. E é isso que fazem pessoas que estão unidas ao corpo de Cristo, estão unidas a Cristo Jesus. A nossa igreja logo ela vai se tornar pequena. Aquele espaço vai ser pequeno em nome de Jesus. Porque se cada pessoa aqui realmente se tornar o novo endereço de Cristo, as pessoas vão começar a perguntar: qual é o endereço da igreja para você? Aonde fica essa igreja? Eu estou precisando ir lá. E pessoas que você menos imagina vão querer entregar a vida para Jesus. Aí você vai saber o que é ser útil, o que é verdadeiramente servir a Deus. Um gozo, uma alegria tão grande vai invadir o seu coração. Aí sim você vai saber o que é felicidade. Felicidade não é receber nada deste mundo, porque tudo que existe nesse mundo passa. Mas felicidade é ver as pessoas bem, é ver a família bem, os amigos, os parentes, os irmãos. Felicidade é ver as pessoas aceitando Jesus, se tornando nossos irmãos. Felicidade é você poder dizer: poxa, fulana foi eu que trouxe para a igreja. Olha, Bertano, eu trouxe para a igreja o meu filho, a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, o meu marido. E eles estão firmes com Jesus, estão querendo se batizar, estão recebendo, estão compartilhando das mesmas coisas que eu, estão experimentando a mesma palavra, estão recebendo o mesmo Espírito. Oh, aleluia, como é maravilhoso poder sentir esse gozo em nossas almas. Então, não parem, mesmo que a coisa esteja difícil para você, não pare. Às vezes é necessário nós passarmos por desertos. Os desertos fazem parte das nossas vidas. Todas as pessoas que Deus chamou para ser grandes, elas tiveram que pagar um alto preço, mas elas nem imaginavam o quão grande elas se tornariam. Não imaginavam o quanto Deus ia exaltá-las. Jesus, assim que se batizou, ele foi levado para o deserto. E lá no deserto ele foi tentado. E mesmo assim, ele não abandonou a fé. Ele saiu do deserto com um poder tão grande, uma unção tão impressionante, que os demônios viam ele de longe e diziam: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes da hora. Ainda não é chegado o nosso tempo. A palavra mostra que Moisés, ele teve que ser jogado em um rio para ser livre da morte. Às vezes Deus nos tira de determinados lugares para nos livrar da morte também. Porque se você está num lugar bom,
Por que que Deus ia te tirar daquele lugar bom? Se você está num lugar calmo, sereno, tranquilo, ganhando bem, por que que Deus te tiraria daí? É porque existem pessoas que entram em determinados lugares e caem na zona de conforto. E quando o crente, ele encontra uma zona de conforto, ele não ora mais, não clama mais, não busca mais, nem vem na igreja mais. Ele tirou Moisés dos braços da sua mãe, jogou nas águas do Nilo, um rio extremamente cheio de crocodilos, conhecido como crocodilo do Nilo, um dos maiores da África. E eles estão ali em grande parte daquele continente. Mas Deus tinha um propósito. Ele passou pelo Nilo para ir ser príncipe do Egito. Não, mas ainda não estava bom. Deus queria coisa maior para ele. E o que Deus fez para poder abençoar não só ele, mas todo o seu povo? Porque às vezes Deus usa uma pessoa só, para abençoar uma multidão. Então Deus tira Moisés do Egito, junto com aquela massa, aquela multidão, mas eles têm que passar pelo deserto, para ir em direção a uma terra que manava leite e mel. O único problema é que às vezes a pessoa, quando está passando por um deserto, ela não entende porque a mente dela está bloqueada. E hoje, pela misericórdia do Espírito Santo, eu quero desbloquear a sua mente, eu quero ligar o start, quero virar essa chave, a chave que tem o poder de abrir e ninguém fechar. Porque de repente você é aquela pessoa que está acostumado a ouvir aquelas palestras coach, aqueles pastores coach, que nunca falaram a verdade para você, que ocultaram a verdade de você, porque fizeram você imaginar que tudo seria 1001 maravilha, e não é. A vida é difícil, mas não é impossível. Vencer dói, mas a palavra diz: esforça-te, esforça-te, esforça-te para ficar comigo, para crer na minha palavra. E requer muito esforço, muito sacrifício. E se nós formos fracos, frágeis, até a gravidade nos puxa para baixo. Existem pessoas que comem uma tigela de açaí com farinha e camarão, já é o suficiente para ela não querer levantar da rede, para ela ficar deitada o dia todo, aquela lombeira, aquele cansaço. Ora, se um prato de comida consegue parar você, você olha ao seu redor e vê que tem a louça para lavar, a roupa para lavar, a casa para arrumar, o quintal para varrer. Você vê que tem um monte de coisas para você fazer, como estudar, trabalhar, de repente ir até na igreja, né? Mas se um prato de comida vence você, imagina o diabo, imagine Satanás. Você não está pronto para lutar. E se você não estiver pronto para lutar, você também não está pronto para vencer. Nós temos que ser articulado, fazer logo aquilo que tem para fazer, não deixar para depois, não deixar para amanhã, como muitas pessoas fazem. Não, vai e faz logo o que você tem que fazer. Deus, ele não olha para a aparência. Deus também não olha para as circunstâncias. Ele não olha para a matemática, para a geografia do lugar, não. Ele olha para a fé e o desejo de vencer. Então ele tira aquele povo do Egito e ele leva aquele povo para o deserto. Mas seria uma travessia, duraria pouco tempo. Mas existem pessoas que são afoitas, elas não conseguem esperar, elas entram em desespero, elas começam a achar que Deus não é com elas, mesmo Ele dando pão, mesmo Ele dando carne, mesmo Ele fazendo água sair da rocha, dando condições para aquelas pessoas passarem por aquele deserto. Mesmo assim, elas murmuravam, elas reclamavam. Eu digo mesmo para você, você que está enfrentando um deserto, você que está enfrentando os piores momentos da sua vida, saiba que em todos eles, Deus, Ele sempre vai te sustentar.
Faz quanto tempo que você está nesse deserto e até agora você não morreu de fome? Tudo bem, você não teve aquilo que você queria, você não alcançou aquilo que você queria, mas você está vivendo um processo para alcançar coisas maiores, melhores e excelentes. Como você pode ser aprovado sem antes ter sido provado? Você não consegue discernir um livro lendo uma página só, ou lendo o livro até a metade. Não, você tem que ler todo o livro para você entender e saber como é o final. Assim é a nossa história. Não fique deduzindo que é o seu fim, que tudo está acabado, que Deus não está com você, sem antes esperar o fim da sua história. Aonde isso vai dar? Espere, tenha calma, tenha paciência, suporte o processo, segure a emoção, porque quanto mais você murmura, pior fica. O povo ficou rodando no deserto 40 anos. 40 anos. Era para eles terem chegado rápido na terra que manava leite e mel. Mas a murmuração não deixou. A impaciência não deixou. E se existe algo que nós temos que ter dentro de nós nesses momentos difíceis, é paciência. É saber esperar. É acreditar na promessa. Porque quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, porque eles creem em uma palavra. E como é triste ver uma pessoa que acredita na palavra de todo mundo e agora no momento de aflição não consegue acreditar na palavra de Deus. Não seja tímido, porque o que Deus tem para você são coisas grandes. Às vezes a resposta que Deus tem para nós não se parece com aquilo que nós temos em mente, porque nós planejamos uma coisa, imaginamos uma coisa, e nós começamos a ver tudo ao contrário daquilo que nós imaginamos. Mas veja, aquilo que Deus tem para nós é maior do que aquilo que os nossos olhos podem ver, é maior do que aquilo que você tem em mente. O que Deus tem para você é maior do que a palavra de um médico, de um cientista, de um psicólogo, de um filósofo, de um poeta, de um comunista. A palavra que Deus tem para nós é maior do que aquilo que governos falam. E é por esse motivo que ele diz que nós não podemos andar por vista, acreditando somente naquilo que a gente vê, mas acreditando naquilo que ele fala. Não tente entender Deus em uma lógica, de uma matemática, de uma ciência. Não. Deus não se coloca em uma lousa, Deus não se coloca em um papel, em um caderno. Com Deus você não precisa fazer contas. O que comerei, com o que me vestirei, aonde dormirei, porque todas essas coisas Ele sabe que nós precisamos. Basta cada dia o seu mal, enquanto for hoje, viver olhando para Ele, porque os pensamentos dele são melhores que os nossos pensamentos. Então você pode confiar, você pode acreditar. E eu quero que hoje o Espírito Santo ele venha desbloquear a sua mente, porque Jesus disse que não seria fácil, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não deixe esse deserto tirar o seu ânimo. Pelo contrário, aproveite que você está no deserto, desempregado, em cima dessa cama, e vai orar mais, vai ler mais a palavra, vai buscar mais a presença do Espírito Santo. Aproveite esses momentos de fracasso, de derrota, onde todo mundo está pensando que você vai quebrar, vai falir, vai afundar. O seu casamento já não tem mais jeito, a sua empresa já não tem mais jeito, você está condenado, essa doença é irreversível. Aproveite esses momentos e venha para a casa de Deus, venha buscar a presença de Deus. Sabe, eu prefiro confiar em Deus do que naquilo que os meus olhos veem. Eu prefiro confiar em Deus do que naquilo que os meus ouvidos ouvem. Eu prefiro confiar em Deus do que na palavra de um médico. Eu prefiro acreditar em Deus do que na palavra de políticos, do que as vozes que tentam permear a minha mente,
as vozes que existem dentro de mim dizendo que eu não posso, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu prefiro confiar em Deus, porque dos lugares mais improvável é ali que Ele nos sustenta. Deus só faz milagres em lugares improváveis, em lugares quebrados, falidos, em famílias destruídas, na vida de pessoas doentes. Deus só faz milagres quando o caos é muito grande, como no caso de Elias. Elias estava sendo perseguido por Jezabel. Jezabel já tinha matado um monte de profetas e disse que ia matar Elias. O que Elias fez? Foi e se escondeu. Se escondeu em uma caverna. Não havia motivos para Elias ficar com medo de Jezabel, porque ele já tinha enfrentado 400 profetas de Baal. Mas de repente o medo, o pânico, o pavor tomou conta dele, porque Jezabel disse e jurou que ia matá-lo. Momento de fraqueza, todos nós temos. Ele corre, se esconde numa caverna, mas ali, na caverna, Deus usa corvos para alimentá-lo, levar carne para ele todos os dias, e ele come a carne que os corvos levam e bebe a água do rio que estava em frente à caverna. Mas de repente a água daquele rio acaba, a fonte vital da vida acabou. Foi quando Deus disse para ele: Elias, sai daí, eu vou te enviar para uma cidade chamada Serepta, e lá tem uma viúva que vai te sustentar. E quando Elias ouviu falar que lá havia uma viúva que iria sustentá-lo, o que ele fez? Saiu da caverna, todo feliz, todo contente, todo alegre, porque com certeza ele deve ter pensado: poxa, agora eu vou matar minha fome, vou para uma pensão, um hotel, vou para uma casa de campo, porque quando Deus nos promete uma coisa, a gente logo imagina que aquela coisa vai ser boa, não é verdade? Mas quando Elias chega lá, ele encontra uma mulher viúva, a cidade toda destruída por causa da fome, e aquela mulher está apanhando 2 cavacos de madeira para fazer uma comida, assar um pão. E Elias, sem entender nada daquela situação, olha para ela e diz: mulher, me dá um pouco de água. E a mulher olha para ele, não o conhecia, foi buscar água. Antes da mulher entrar em casa, ele disse: mulher, me faça mais um favor, me traga também um bocado de pão. A mulher olhou para ele e disse: olha, água eu até ainda tenho, mas pão, está vendo aqui, ó, eu peguei 2 cavacos de madeira, estou indo fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer. A mulher estava com a vida mais desgraçada do que a de Elias, e não só fisicamente, mas espiritualmente também, porque ela estava vendo todo mundo morrer. Então ela pensou: poxa, é o último pão que eu vou comer com meu filho e nós vamos morrer também, porque ela estava olhando para a situação daquela cidade. E quando nós ficamos olhando para a situação do país, da cidade, da empresa, daquilo que todo mundo está passando, todo mundo está vivendo, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é: eu vou perder tudo também, já era, eu vou perder tudo, eu vou morrer, está todo mundo morrendo, eu vou morrer, está todo mundo perdendo, eu vou perder também. E Elias olha para aquela mulher e diz: mulher, vai e faz o que eu estou te mandando, faz um bolo primeiro para mim e depois para você e para o seu filho. Gente, e para você ver como a palavra é forte, todos os milagres que existem na Bíblia aconteceram por causa de uma palavra. Uma única palavra pode mudar a sua vida. Uma única palavra pode curar você, pode libertar você, pode te dar prosperidade, pode mudar o rumo do seu casamento, da sua família,
pode mudar a sua geografia totalmente. Muda a sua genética física, espiritual, mental, muda tudo. E aquela mulher vai e faz aquele pão e dá para Elias. Primeiro ela teve que dar, depois que ela deu, ela olhou na botija de farinha e a botija estava cheia. Olhou na botija de azeite e a botija de azeite estava cheia. E eu quero dar continuidade a essa palavra nessa terça-feira. Terça-feira, às 19h30, venha ouvir uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. O Espírito Santo vai abrir a sua mente vai expandir. Você vai entender que tudo aquilo que você está passando é necessário para que você possa ser abençoado, para que Deus ele possa fazer um milagre grande acontecer na sua vida. Terça-feira, às 19h30.